Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo desta série, né? História da filosofia cristã. Hoje a aula de número 33 e nós continuamos a falar aí sobre o que pensava, né? Como era o pensamento acerca da antropologia, né? Do homem, antropologia bíblica, né? Melhor dizendo, acerca deste pai Capadócio, que é um dos mais importantes aí da era patrística, viu? Aqui no século IV. Né? A gente vem já nas últimas aulas, né? Falando sobre o pensamento filosófico e teológico deste grande pai da igreja. Então, para você que está chegando aqui, né? Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Sugiro que você assista às aulas anteriores para você não ficar muito meio que perdido, né? Mas, ainda que você não tenha assistido às outras aulas, vai dar certamente para você entender algumas coisinhas aqui que serão faladas. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Peço a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo aí para que esse canal possa crescer, para que o nosso conteúdo alcance mais pessoas. Você sabe, o carro-chefe aqui do canal são reviews de obras teológicas, mas a gente se aventura pela misericórdia e graça de Deus a estarmos ministrando aqui várias aulas sobre vários temas. Tá certo? Depois dá uma olhadinha na playlist, você vai ver que temos outras séries, outras séries interessantes. Peço a você que dê seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação, escreva alguma coisa aí no comentário para ajudar a engajar, diga bom dia, diga olá, alguma coisa, tá bom? Se você deseja se tornar também nosso patrocinador aqui do canal, você que já nos acompanha há um bom tempo, sente vontade de participar do nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo não para debates e discussões teológicas, mas um grupo voltado para a divulgação de lançamentos, os pré-lançamentos das obras teológicas, as promoções do dia, as oportunidades, né? Hoje em dia o livro está caro, essa é a verdade. A gente tem que aproveitar as promoções, as oportunidades. Temos feito isso. Então o nosso grupo é para isso. Não é um grupo WhatsApp voltado somente para uma editora, para um site, não. A gente fica sabendo sobre todos os sites, todas as editoras teológicas, protestantes, católicas, que publicam obras teológicas relevantes. Então, se você quer fazer parte desse grupo, né, ficar a par das novidades, basta você se tornar nosso apoiador. O link está aqui embaixo nos comentários. O link, né, do Apoia-se. Você se torna nosso apoiador a partir de R$20. A gente coloca no grupo do WhatsApp. Quando a gente bater a meta financeira que você vai ver aí na plataforma, estamos quase chegando lá. O intuito é sortearmos o livro de teologia. Você está falando aí? Tá falando não? Você tá me ouvindo, né? Eu tô tomando aqui eu tenho muito que tomar leite. Leite com colágeno. Leite morninho com colágeno. Faz bem para as articulações do joelho, né? Porque eu corro. Tá certo? Então vamos lá. Estamos usando essa obra aqui, ó. História da Filosofia Cristã, uma obra de alto nível, Philotheus Borna e Etienne Gilson. Os caras são feras aí na questão da filosofia cristã. História da filosofia cristã. Então a gente está falando aqui sobre sobre Gregório de Nícia, um dos pais de Capadócio, viu no século IV, ok? Na última aula a gente veio falando qual era o pensamento dele acerca da alma, do nous, da mente, do espírito e tal. E agora a gente continua tratando dessas questões, né? Vamos lá. A dependência recíproca entre nous e os sentidos. No composto humano há uma só alma, a racional, que dá a vida à sensibilidade do corpo. Como o corpo necessita da alma, assim a alma precisa do corpo. A sensibilidade seria impossível sem uma natureza material, e a potência intelectiva não poderia atuar sem a sensibilidade. Ele começa, né, aqui na nossa aula de hoje, a falar da importância da mútua necessidade entre corpo e a alma, ou o espírito, né, para dicotomistas, né? O interessante é que o espírito, ele não pode se manifestar, ou a alma, ela não pode se manifestar, ela não pode interagir neste mundo, né, sem estar ligada à alma, ao corpo. E o contrário é verdade. Assim que uma alma sai do corpo, aquele corpo ele fica inerte, fica sem vida. De imediato, o processo de decomposição, de putrefação daquele corpo começa a dar-se início.
Então aquele corpo ele não poderá mais se expressar nesse mundo. Então aquele corpo precisa do espírito. O espírito, por sua vez, também precisa do corpo. Bem, isso dentro da nossa dimensão. A alma de uma pessoa, ela não pode, como pensam algumas pessoas aí, uma alma humana, ela não pode entrar em contato com, pensam os espíritas, né? Incorporar, reencarnar novamente, não pode ter contato com os vivos. O que você ouve aí dizendo, fulano entrou em contato, né? Desceu o corpo do médium, tal. Vocês são demônios, né? Você sabe. Então, já começa a tratar dessa questão. O corpo precisa da alma e a alma também precisa do corpo, né? Como se deve entender essa relação recíproca? Gregório oferece uma explicação do fenômeno do sono, a qual facilitará a resposta à pergunta. O sono é uma suspensão das atividades vitais da alma, olha só, à exceção da energia vegetativa. Ao passo que as potências racional e sensitiva entram em descanso, a potência vegetativa permanece desperta, inteiramente dedicada à tarefa da nutrição e do crescimento. É verdade que, à primeira vista, as imagens oníricas parecem desmentir esta explicação, pois não indicam elas, porventura, uma atividade racional. Gregório diverge desta opinião. Tais imagens não podem provir do nous. Geralmente, nous é uma palavra grega que traduz por mente, né? Mas ele aqui, a gente viu na outra aula passada, ele associa nous ao espírito. Pois muitas vezes nos dão a ilusão de coisas impossíveis e absurdas. O nous, ao contrário, é uma potência racional. Ademais, o nous deve necessariamente silenciar durante o sono. Nous aqui como alma, espírito, tá? Visto não dispor do material sensível que lhe é indispensável para poder atuar. Olha que interessante, né? Ele entendia que o espírito ele ficava em suspensão, inerte, enquanto nós estamos dormindo. É por isso que a Bíblia, né, tem certo sentido, porque a Bíblia vai usar o eufemismo, né, para dizer aqueles que dormem, para se referir à pessoa que está morta, né? Ou seja, materialmente falando, quando a pessoa está dormindo, parece que ela está morta mesmo, né? E existem noites, né, você vai concordar comigo, e que parece... Você sonha, né? Você sonha. Parece não, você sonha. Tem noite que, principalmente eu, não sei se é assim com você, pra você me dizer nos comentários, eu fico sonhando a noite toda. Geralmente, noite seguinte que a gente fica sonhando muito, o sono não é reparador, eu acordo cansado. Parece que as atividades cerebrais não conseguem permitir com que as células reponham suas energias, enfim. Eu nunca estudei a fundo essa questão, né? Talvez os neurocientistas possam dizer algo mais a respeito disso. Enfim, a sensação é que o sono não foi reparador, a gente acorda, eu particularmente acordo muito cansado. Há noites que não sonho com nada. Você fecha o olho, vou dormir 1h da manhã, 00h40, 1h, geralmente é a hora que eu tô dormindo, vou dormir. Acordo 6 e pouca da manhã. Dormi 1, acordo 6h30. Com 5h30 de sono. E geralmente isso é um sono reparador. Por exemplo, essa noite eu fui dormir 1 da manhã e acordei hoje 6 em ponto. Sem o celular me ajudar a despertar. Acordei antes da hora. 6 em ponto. Foi um sono reparador. Eu acordei desperto. Muito desperto. Bem. E não sonhei com nada. Foi assim, fechar o olho e já acordar. Então, ele entende que nesse momento a nossa parte imaterial ela está em suspensão. A sensação de que realmente você está morto. Eu penso que será assim. Quando a gente morrer, né? Passará talvez anos, séculos. Por exemplo, os crentes que morreram aqui anos atrás, 1000 anos atrás, séculos. Mas quando ele está consciente, eu creio que ele está consciente. Ele está consciente no paraíso, sim. Mas talvez essa questão, o fator tempo, ele não terá noção dessa questão do fator tempo. Ele está consciente no paraíso, mas a Bíblia diz que ele vai ressuscitar no corpo incorruptível. Não é isso? O crente. Então, essa questão do fator tempo, penso que para nós, lá na glória, né, na eternidade,
a gente não vai ter noção do fator tempo. Então, para um crente que hoje está no paraíso, por exemplo, Maria, vamos lá, Maria, Paulo, os apóstolos, estão no paraíso há 2000 anos já. Né? Quando o Senhor Jesus ressuscitar seus corpos para eles receberem corpos indestrutíveis, será que eles terão noção de que passou 2000 anos? Passaram 2000 anos? Penso que não. Então, é como se de fato, né, tivesse dormido e acordado. Não estou dizendo com isso que eu acredito na doutrina, na falsa doutrina, no som da alma. Não. Não é isso. Mas penso que o fator tempo não existirá, né? Por isso que essa noção de que, poxa, já estamos aqui há 2000 anos esperando a ressurreição, não aconteceu, que demora, né? Embora aquele texto lá de Apocalipse capítulo 6, na abertura dos selos, as almas que estão debaixo do altar, clamando, pedindo, quando será que o Senhor vai vingar, né? Os crentes que foram martirizados, Senhor. Há uma oração ali de espíritos de almas, né? Pedindo a Deus para fazer julgamento, né? Para trazer julgamento aos ímpios. Ou seja, na concepção daquelas almas, está demorando. Quando é que vai ser? Partindo desse pressuposto, será que a noção do tempo estará presente nas almas? São especulações, né? Voltando. Diz aqui, ó. Ademais, o nous deve necessariamente silenciar durante o sono, visto não dispor do material sensível que lhe é indispensável para poder atuar. Ele se silencia, ele fica em suspensão, a alma, por quê? Porque ele não pode manifestar-se, ele não pode atuar, porque o corpo está cansado, está precisando repor energia, ele está ali como se estivesse morto, né? Através do sono, reativando suas energias. A atividade sensitiva está suspensa porque no sono o nous se ausenta dos sentidos, privando-os da energia necessária para as percepções sensíveis. Ou seja, interessante, né? A alma, para ele, durante o sono, não tem a energia necessária para perceber o mundo. Então o espírito fica em estado de suspensão. Muito interessante. Confesso a você que eu nunca tinha lido nada a respeito. Ó. Um pai da igreja, do século IV, o cara fazendo uma análise profunda como esta. O que ele diz mais aqui? Abre aspas para Gregório. Com a cessação das percepções sensíveis, cessa forçosamente a atividade cogitativa. Fecha aspas. Há, pois, uma relação de interdependência entre atividade sensitiva e racional. Sem atividade sensitiva, não há atividade intelectual, e vice-versa. Enquanto o nous está ausente, ou quando ele dorme, não há sensação. A ação dos sentidos é como uma brisa refrescante que transforma em chama viva a luz bruxuleante do nous. Isso aqui é uma transcrição da obra de Gregório. Letra B. A primazia do nous. Embora dependente da sensação para ativar-se, o nous não se subordina a ela. Ao contrário, sobreleva-se aos sentidos, julgando-os e ordenando-os. Os sentidos são simples instrumentos de que ele se serve para entrar em contato com o mundo externo. Sem o corpo, e sem esse corpo estar bem, né, com seus sentidos percebendo este mundo externo, o espírito, ou nous, que ele usa esse termo, não pode, ele não pode entrar em contato, ele não pode agir, interagir com nada e ninguém, né? Ele depende, ele precisa, né, dos sentidos. Ele diz que a ação dos sentidos é como uma brisa refrescante que transforma... já pulei aqui. Os sentidos são simples instrumentos de que ele se serve para entrar em contato com o mundo externo. São simples portas pelas quais as coisas exteriores penetram na cidade do espírito. Muito interessante isso, né? Muito interessante. Por exemplo, quando o corpo está em coma, né? A pessoa está em coma, ela está inconsciente. O espírito está em suspensão. É como se fosse de fato uma pessoa morta, né? Uma morta viva ali, né? A pessoa está em estado vegetativo. Você está em coma. Geralmente quando a pessoa volta do coma, meses depois, para ela é como se tivesse passado o quê? Segundos, minutos. Às vezes ela volta lembrando de pouca coisa, ou lembrando de quase nada. Às vezes a memória vai retornando aos poucos. Ou seja, o espírito estava inoperante, estava suspenso.
Por quê? Porque ele não conseguia se servir do corpo para poder agir, interagir nesse mundo externo, que o corpo estava deficiente. Seja um corpo doente, um corpo durante o sono, um corpo durante o coma, um corpo morto, impossibilita esse espírito, né, de se comunicar com o mundo exterior. Quando há morte, o espírito ele se rompe, né? Esse nous, essa parte material, ele rompe-se em definitivo, deixa de se comunicar em definitivo com esse corpo. Profundo nessas questões, né? Gregório queda-se cheio de admiração perante esta força do nous e a sua capacidade ilimitada de apreensão. E ele se põe a traçar um quadro multicolor desta cidade interior. O ouvido acolhe uma multidão infinita de palavras e sons. A vista admite imagem após imagem, e de modo semelhante os demais sentidos. E por isso reina ali uma confusão irremediável, um caos de percepções, senão que tudo está muito bem ordenado, exatamente como na cidade. Com efeito, uma cidade tem várias portas para dar entrada aos homens que a ela acorarem, a que elas acorrem, mas estes não se dirigem todos a um mesmo lugar. Alguns vão ao mercado, outros ao palácio, ao teatro, etc. As portas da cidade espiritual são os sentidos, né, pelos quais as coisas externas alcançam o nous, que irá ordená-las. Pode suceder que, tendo penetrado na cidade por portas diferentes, dois ou mais compatriotas ou parentes se encontrem e passem a morar na mesma casa. Por outro lado, acontece que várias pessoas entrem pela mesma porta para irem morar lado a lado como estranhos. Coisa semelhante ocorre na cidade do espírito. Um e o mesmo sentido pode acolher dados diferentes que são preservados separadamente pelo espírito. Por exemplo, o sentido do gosto percebe o amargo da bílice e a doçura do mel. Olha que coisa. Então ele está dizendo o seguinte aqui. Existem várias portas, né, de percepções, como numa cidade. Então ele fala assim, quando o seu corpo, né, vai experimentar algo doce ou amargo, o espírito tem essa percepção. Porque o espírito está totalmente interligado com o corpo. E a percepção do que é amargo, deu um exemplo aqui banal, né? Experimentando algo que tem um gosto de amargo e algo que é doce. Então o espírito tem essa percepção do que é amargo ou doce, né? Isso é interessante, ele tem. É o entendimento da percepção da alma do que é mal e do que é bom. Por isso que a alma, juntamente com o corpo, vai ressuscitar os ímpios para a condenação. Porque quando o ímpio pratica o mal, por exemplo, ele rejeita o evangelho, é a prática do mal, a rebelião declarada contra Deus, certo? Quem está rejeitando o evangelho? Esse corpo que está intrinsecamente concordando com o meu nous, com o meu espírito, com o meu homem interior, ao rejeitar o evangelho. Não é só o espírito rejeitando, o corpo também. Não é só o corpo rejeitando, o espírito também. Por isso que na condenação final, os ímpios também ressuscitarão com corpos inglórios para serem condenados eternamente, porque foi o corpo e o espírito nous que rejeitou, que se rebelou, partiu dessa vida em rebelião contra Deus. Então ele está dizendo que essa percepção de bem ou mal, doce e amargo, também é sentida pelo espírito. Ele diz que o mel sozinho, por sua vez, pode ser percebido por vários sentidos, pela audição, pela visão, pelo paladar, pelo olfato, pelo tato, os quais percebem respectivamente o som da palavra que o designa, a sua cor, o seu sabor, o seu aroma e a sua consistência. E não obstante, o espírito apreende-o como uma só coisa, donde se conclui que nous é uma potência superior que atua nos sentidos, cujos dados ele avalia, julga e ordena. Caraca. O homem, ele está evitando usar aqui o termo pneuma, espírito, ou psique, alma, mas nous, dando a entender que nous aqui é o homem interior. Creia você que a alma é distinta do espírito, creia você que a alma é sinônimo, termo intercambiável de alma, né? Então ele vai dizer que o espírito é uma potência superior
que consegue avaliar esses dados, né? O que é doce, o que é amargo, o que é certo, o que é errado, julga, avalia, ordena. É ele. Né? Letra C. A linguagem como meio de expressão do nous. Através dos sentidos, o mundo externo age sobre o nous. Vamos lá, através dos sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, tato. Né? O mundo externo está agindo sobre o nous. Por exemplo, um espírito necessita de sexo. A alma em si, o ente material? Não. Mas o corpo necessita. O corpo sente desejo, atração carnal. Só que, para que se complete essa atração, se concretize essa ação sexual, a pessoa não fica em suspensão, não fica em coma, não fica dormindo, não fica morta. O espírito ele tem que participar. Então, juntamente, ele, em certa medida, ele também precisa desejar isso. Por isso que está dizendo aqui. O mundo externo age sobre o homem interior, sobre o nous. Pela linguagem, o nous age sobre o mundo externo, pois é por meio dela que se manifesta a atividade espiritual interior. A linguagem serve para lançar pontes entre os homens, cujos espíritos não podem perceber, senão o que eles veem pelos sentidos. É por esta mesma razão que o homem foi dotado do instrumento admirável da mão. Era necessário desafogar a boca e seus órgãos auxiliares para que pudessem aprimorar-se devidamente para a produção de sons articulados. Ou seja, uma das maneiras dele, ele está dizendo aqui, né? Do espírito se comunicar com o mundo externo através da boca, dos órgãos, né? Dos nossos membros, né? Articulando sons, manifestando expressões, de modo que assim o homem interior, o nous, na perspectiva, né, segundo o nosso querido Gregório, entende que essa comunicação, que essa interação, ela se dá através do corpo. O espírito precisa do corpo, como eu disse no início, né? E o corpo precisa do espírito. Eu ia entrar aqui, né, mas já temos 22 minutos, eu ia entrar aqui, ele vai entrar em outro assunto aqui, ele vai falar com o homem como a imagem de Deus. É outro assunto importante, então eu não vou misturar os assuntos não, vou terminar por aqui, tá certo? Deixa o like, né? A próxima aula ele vai falar, Deus permitindo, o homem como imagem de Deus, história da filosofia cristã. Deus abençoe e até a próxima. Fui.